Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Braga, sou consultor da Essilor Luxótica. Vim falar para vocês hoje um pouquinho das nossas atualizações, tabela de preço, campanha, campanha que entra, campanha que sai, tá bom? Quero lembrar que esse aqui não é um vídeo de treinamento, tá? Essa é uma visita remota. Para treinamento completo sobre esses temas, acessar a plataforma Leonardo, né? Lá a gente tem uma infinidade de cursos e treinamentos completos para tirar todas as suas dúvidas. Estou em mãos com a tabela, tá? Em breve ela vai chegar para vocês, não demora. Já estou mandando a versão em PDF, joia? Já de cara a gente já vê aqui, ó, preços e condições imperdíveis, tá bom? Isso aqui é diferenciado, gente. Isso não acontece todo dia, tá? Outras campanhas que vão, né? Outras atualizações de campanhas que vocês precisam se atentar. Esse LOR 50% off é a nossa nova campanha, meu primeiro Varilux, com novidade do retorno da Liberty, né? Varilux em dobro somente na XR, continua, e Stellest em dobro. Joia? Então, assim, vou falar um pouquinho mais detalhado para vocês, vou explicar questões de datas e tudo e regras, mas vale lembrar que conteúdo completo somente na plataforma Leonardo, ok? Então, vamos lá. Nova tabela de preço, mudanças, protocolos promocionais. Gente, o que a gente vem fazendo com uma nova estratégia? Tá? São 3 pilares super importantes: reposicionamento de preço, remoção do protocolo do segundo par grátis para as linhas clássicas, tá bom? E o novo protocolo de segundo par com 50% de desconto, tá? Aqui no reposicionamento de preço, nós vamos ter alterações de preço, né, reduzindo aproximadamente entre 25% e 30%, dependendo do produto. Joia? Remoção do segundo par grátis, mas tornando o nosso primeiro par ainda mais acessível, tá? A gente consegue atingir um público ainda maior. E o novo protocolo de venda de segundo par com 50% de desconto, no qual, assim, eu vou explicar para vocês aqui, vocês vão ver que é super legal, é uma iniciativa muito bacana e eu tenho certeza que a gente vai acertar nessa também e vamos vender muito mais, beleza? Embaixo, super importante, estreia desses protocolos e tabela no dia 6, ou seja, já começou, tá? E data da nossa tabela promocional, tá? Que é uma tabela promocional, tá, gente? Ela vai até o dia 31 de julho, joia? Então é um período para a gente avaliar como foi a promoção, beleza? Exceções, né? Como a gente já comentou aqui, a XR ela continua no protocolo de dobro, tá? Diferente do que, perdão, diferente do que a gente vai fazer nas linhas clássicas, a linha da XR ela se mantém em dobro, tá? Uma lente com valor agregado, se eu não me engano também a gente não teve alterações de redução de preço, então a gente mantém o nosso produto premium ali com, né, aquela redoma ali do premium, né, a nossa qualidade premium. E a nossa Stellest. Stellest também continua em dobro, tá? Lembrando para vocês que a Stellest agora também possui a versão 2.0, uma lente com maior curvatura, com mais microlentes, com maior potência e melhor resultado. Joia, em breve a gente vai começar já a receber os médicos indicando isso em receita. E é extremamente importante que vocês saibam sobre a nova geração de Stellest, Stellest 2.0, tá bom? Então essas são as exceções no qual a gente continua produzindo o dobro, beleza? Vou dar andamento. Gente, essa tabela aqui é uma tabela explicativa para que a gente possa entender a dinâmica do pensamento dessa campanha, tá? Desse nosso
50% off no segundo par. Né? Se a gente pega aqui a Varilux Comfort Max em Orma com Crisal Easy, como era praticado na nossa última tabela, seguindo a ideia do que é o dobro, é comprar um produto e receber dois. Logo a gente vê aqui, ó, um par, 2.629, né, nesse exemplo nosso. Dois pares, 2.629. Então o nosso cliente, né, ele recebia dois produtos pagando o valor de um só. Esse é o pensamento do dobro, comprar um, leva dois. Joia? Durante muito tempo, né, se eu não me engano, 8 anos, a gente seguiu com essa campanha de sucesso, né, e agora a gente ainda vai avançar mais. Nós vamos para a campanha do segundo par e 50% off. Como que vai funcionar a partir do dia 6, tá? Nosso cliente entra na nossa loja, nossa tabela atualizada com os descontos já estão com a gente, vocês não precisam pegar a tabela antiga e aplicar desconto, tá, gente? Só pegar a tabela nova, ela já está atualizada. Vamos pegar aqui o exemplo dessa mesma lente, Varilux Comfort Max, Orma Crisal Easy Pro. Um par vai estar saindo a 1.899, ou seja, muito mais atrativo do que a gente fazia antes. Olhando aqui nessa lateral, nessa tabela aqui, ó, nesse ponto onde a gente tem menos 27%, ou seja, esse produto ele recebeu um desconto de 27%. Joia? Então, para aquele cliente que vai levar um par, ficou muito mais satisfatório. Mas André, o cliente está acostumado a ter dois pares. Tudo bem, a gente faz os dois pares para ele. Porém, não é mais aquela campanha do dobro, onde eu tinha uma ideia de pagar um valor único e ganhar duas lentes. Agora, realmente, ele vai pagar dois valores. Então, ele tem a opção de comprar um ou dois. Isso nos deixa mais flexível, tá? Então, ó, quando a gente faz a nossa matemática aqui de 1.899, né, utilizando os 50% do valor, né, do segundo par, ela somando, ela vai dar 2.849, tá? Se você comparar aqui, ó, a versão anterior, o dobro, né, com a versão atual, você vai ver que é um pequeno reajuste. Pouca coisa, não é muito não. Isso aí é questões inflacionárias, alteração de tabela, realmente. Tá? Então teve aqui nesse exemplo 8% de aumento. Tá? Eu tenho um próximo slide onde eu falo melhor sobre isso. Mas aqui a gente já consegue comparar que o nosso cliente também tem a condição de levar dois pares. E nesses dois pares que ele está levando, o preço é praticamente o mesmo. Tá bom? A gente não vai utilizar mais o nome do dobro, tá? Isso não existe para essa categoria clássica, somente na XR e na Stellest. Mas a gente consegue atender o nosso cliente com praticamente a mesma solução, tá? E também uma atratividade maior no primeiro par, caso ele necessite. Joia? Então, vou passar aqui um slide à frente para que vocês vejam. Um pouco mais detalhado isso que eu falei agora, tá? Pode dar uma olhada aqui, ó, no segundo par, ó, nessa última linha aqui, nesse último quadro, né, eu tenho 50% do valor do primeiro par, então R$ 950. Quando eu somo 1.899 com R$ 950, eu vou ter um montante de 2.849, né? Ou seja, dois pares. Então, assim, ficou muito próximo e ficou muito bacana, tá? Então, ele tem 50% de desconto, passa a ser muito vantajoso. E se você já quiser ofertar para o seu cliente esse montante, olha, eu vou fazer para você com a campanha de 50% off da Essilor, dois pares de lente, vai sair para você 2.849, você lembra que você comprou comigo, era mais ou menos esse preço, o preço está se mantendo, vamos levar os dois pares? Você pode também, você já antecipa a campanha e já começa a sua venda, tá bom? Falando aqui de situações de melhoria, olha só que bacana. Hoje a ótica, a realidade da campanha do dobro é que a ótica ela paga R$ 295 pelo segundo par, né?
Nessa nova campanha, a ótica não vai pagar mais R$ 295. Isso é bacana, isso aumenta o seu markup. Né? Se a gente está falando aí de uma lente de 2.900, 295 já entra aí numa porcentagem de 10%. Tá? Então aumenta o seu markup. Tá bom? Então a realidade, né, do que acontece hoje, como vai ficar, né, agora, a partir de agora, o ótico ele vai receber ainda 50% do markup da segunda lente, né, da venda. Isso não acontecia se a gente entender que é um valor para dois produtos, né? O markup se mantém, o markup até aumenta porque ele não vai pagar mais os 295. Lembrando também que o valor foi reajustado, tá? Para a linha da XR hoje é R$ 305. Joia? Então vou passar mais uma. Então, gente, o que a gente mantém de campanha para 2026? Varilux em dobro na linha da XR, como eu comentei. Meu primeiro Varilux ainda está valendo, beleza? E com a adição da Liberty, retornamos com a Liberty para a campanha. Ou seja, você tem ainda mais possibilidade de venda. Não tem por que não vender Varilux mais. Aqui a nossa novidade, esse lote 50% off no segundo par, né, com toda a estratégia que a gente montou, né, para as lentes Varilux, lentes Kodak, lentes Aizen, né, e teremos também a Stellest em dobro. Antigamente a Stellest ela se enquadrava no Crisal em dobro, mas a gente retirou o Crisal em dobro e hoje se chama Stellest em dobro. Tá bom? Lembrando isso, tá, gente? Crisal em dobro também não existe. Joia? Então, como esse movimento vai gerar mais resultados pra gente? Então, a gente tem dois pontos super importantes aqui. Um é a taxa de conversão e a outra a receita. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Taxa de conversão. Né? Nós pretendemos trazer mais consumidores com isso. Né? Aqueles consumidores que sentem um pouco o impacto de valores, né, eles acabam agora recebendo um pouco mais de atenção, mais possibilidade. Aqui eu tenho exemplos, ó, o consumidor que tem um desembolso de R$ 700, né, o ótico direciona o consumidor sensível a preços de marca mais de entrada. Né? E hoje a gente vê muito as marcas próprias dando entrada, né, algumas marcas mais simples do mercado, né? Ok, a gente consegue fazer o atendimento desse nosso cliente, porém, não seria muito melhor que a gente consiga fazer o atendimento desse cliente que tem um desembolso aqui de R$ 700 para um produto de maior qualidade, né? Então, o ótico poderá oferecer, né, marcas de alto valor para o consumidor. Aqui um exemplo que a gente traz aqui são de lentes mais simples do mercado, multifocais muito simples, comparando aqui com a minha Kodak Precise com a R, tá? Esse AR aqui na tabela, vocês vão ver que é o Trio Easy Clean, R$ 649. Então isso é uma realidade já. Eu consigo atender o meu consumidor a R$ 649 com a R. Se ele quiser até sem a R é mais barato, é na faixa dos 400 e 500, tá bom? Então a gente consegue trabalhar um produto de marca, a gente consegue trabalhar um produto de qualidade. Igual tá dizendo aqui, ó, vender marca é melhor, é mais fácil, né? Quando a gente fala, por exemplo, de Kodak, um produto que, né, é renomado no mundo, uma marca que já tem 180 anos no mercado, qualquer parte do mundo que você for, Kodak é conhecida, é muito mais fácil para a gente entrar numa conversação, fora, né, a qualidade garantida dos produtos Essilor, garantias e tudo mais. Joia? Então a gente espera converter mais vendas. Aquele cliente que entrou no seu balcão, a gente espera conseguir vender mais. Ele não sair, você fisgar o consumidor de imediato. Então a gente vai trabalhar uma taxa de conversão maior. Tudo bem? Sobre receita, esse é um outro item muito importante, né? A gente já tem aqui os consumidores que já são usuários de Essilor, né? Linha Varilux, por exemplo. Vamos dizer aqui que eu tenho um consumidor, né, que comprou aqui uma Varilux Comfort Max Orma Crisal Easy. Pagou R$ 2.629, aquele exemplo que a gente já está usando, né?
Então, esse consumidor nosso, ó, ele teve um desembolso total de R$ 2.600. Joia? Poxa, André, mas essa mesma lente agora está custando R$ 1.899. Vou perder dinheiro. Não, você não vai perder dinheiro. Você não precisa necessariamente oferecer a ele a R$ 1.899. Por que você vai oferecer a R$ 1.899 se você pode fazer um upgrade do produto para ele, dando, por exemplo, Varilux Comfort Max com Crisal Saphir a R$ 2.689. Ou seja, seu cliente pagou a mesma coisa, praticamente, e levou um produto melhor, né? Então a gente consegue assim, com esse desembolso que ele tem, manter a nossa margem. Joia? Então você pode pegar esse produto que eu estou dizendo aqui, ó, Varilux Comfort Max Orma Crisal Easy, por exemplo, passar para um Crisal Saphir. Olha que bacana. Pode passar também para um Transitions. Percebe que a distância do Transitions para aquilo que ele estava antes diminuiu? Né? Se você comparar 2.600 para 2.999 aqui, a distância está menor. Ele pode dar um salto para o Transitions. Olha que legal. Ou ele pode seguir na dinâmica dos dois pares, igual a gente comentou. Tem um pequeno acréscimo, 8%, 2.849, tá bom? Então, o nosso consumidor, ele passa a levar mais tecnologia, ele vai vir pagar o mesmo que ele pagou e levar muito mais. Extremamente importante, né? E também pode fazer os dois pares. Joia? Então, assim, essa dinâmica desse desembolso precisa ser muito observada para que a gente consiga manter a nossa margem cada vez mais acima e sempre dar um pequeno salto aí nesse degrau aí da venda. Joia? Pessoal, falar um pouquinho também para vocês de mecânica da campanha dos 50%, tá? Vocês já estão bem acostumados com a nossa dinâmica e tudo mais, mas algumas coisas são sempre boas, né, da gente ressaltar, lembrar, né? Então vamos lá, mecânica. Na compra de um par de lentes, o consumidor final poderá usufruir do desconto de 50% na compra do segundo par. Então 50% é no valor do segundo par, tá joia? O primeiro par sempre permanece sendo mais caro, o segundo par pode ter igual valor ou ser mais em conta, e nesse segundo par ele tem 50% de desconto, tá? Desde que os dois pares de lentes sejam feitos em uma única compra, tá bom? Sempre lembrar que na nossa dinâmica a compra é única, né? Então ali também é um momento que a gente aproveita para vender uma outra armação, né? A gente ir agregando a venda, tá? Então o segundo par de lente promocional, né, que vai participante deverá necessariamente ser do mesmo consumidor final, né, que faz a compra do primeiro par, DNP igual, né, mesma dioptria. Uma coisa interessante, né, que é uma máxima das campanhas nossas, é que o design da lente ele não pode mudar, tá? Então, se a pessoa comprou uma Varilux Physio Extensi, vamos dizer que no primeiro par, no segundo par, tem que ser uma Varilux Physio Extensi. Não pode colocar uma Varilux Comfort Max ou uma Varilux Liberty 3.0. Porque aí, mas ele vai economizar. Mas eu tenho um salto de uma lente para outra e ele vai sentir. Então a gente não permite, tá bom? Então a gente mantém o mesmo design. Adquirido pelo consumidor final no ato da compra do primeiro par. Joia, só para fechar aqui o nosso slide. Vou passar aqui para o próximo, né? Exceções sobre essas regras aqui que a gente sempre faz da campanha, né? Então eu tenho aqui, ó, o meu segundo par promocionado. Eu posso, por exemplo, fazer uma venda de uma Varilux Comfort Max e no segundo par eu posso colocar uma Varilux Digitime, tá? Então, quando a gente fala sobre lentes activities, né, ocupacionais, solares, aí sim elas vão ter características diferentes do primeiro par. Joia? Isso aí também vale para a linha das lentes Kodak, tá bom? Então, se eu coloquei ali uma lente Kodak Precise com Crisal Easy Pro no primeiro par,
o meu segundo par eu posso colocar ali uma lente Kodak software, tá? Que é a linha ali ocupacional, né, de atividade da Kodak. Joia? Mais um tom. Então, gente, aqui fica bem explícito, né, as lentes que fazem a participação, né, as lentes que estão no programa, né, então os produtos participantes no primeiro par. Então eu tenho toda a linha aqui da Varilux, né, completa, todas elas que participam. Também eu tenho uma linha aqui toda completa das lentes Kodak, para não ter nenhum tipo de dúvida. Ah, André, lentes Kodak, lente pronta, participa? Não participa. Também não está aqui nessa tabela. Então, isso já fica bem claro para vocês. E por último aqui eu tenho lentes de visão simples surfaçadas. Ah, mas aí a lente pronta... Gente, aqui eu estou entrando com surfaçadas, né? E aqui eu tenho, ó, lentes prontas, Crisal Saphir, Crisal Rock e Easy Pro, da versão Clear e Transitions. Não é dobro. Lembrando que para essas lentes não existe mais dobro. A gente tirou a campanha do Crisal em dobro. E aí a gente passa a ter também esse loss 50% no segundo par, nessas lentes prontas, no qual a gente está marcando aqui, ó, Crisal Saphir, Crisal Rock, Crisal Easy Pro, na versão Clear ou Transitions, tá? Outra informação importante, tá joia, gente? Obrigatoriamente, qualquer uma das lentes mencionadas acima precisa ter tratamento anti-reflexo Crisal, certo? Sempre lembrar para não utilizar o Crisal Prevência, mas os demais ok. Optifog, tecnologia Transitions ou Xperio, tá? Para fazer o segundo par em 50% off, é necessário que o primeiro par tenha essas tecnologias, conforme a gente já aplicava nos nossos produtos lá na campanha do dobro, tá bom? A gente utiliza isso também sempre no meu primeiro Varilux. Isso aí já é uma regra nossa, ok? Só para recapitular, para a gente fechar os principais pontos, né? Pois são muitos itens, né? Então vamos fechar. Nova tabela de preço, dessa vez promocional. Promocional imperdível, tá? 4 meses. Depois a gente vai reavaliar. A gente vê se continua a promoção ou se não. Provavelmente sim, tá? Vamos vender muito. Se Deus quiser, vai dar muito certo. Preços de primeiro par mais atrativo, trazendo novos consumidores e aumentando a taxa de conversão. Entrou na loja, vamos converter venda. Preço bom, não é impedimento mais. Produto de marca, produto com garantia, produto com qualidade e com preço bom, ok? Aumentando a taxa de conversão daquele cliente que entra no seu balcão. Receita e margem mantida, né? Então, como a gente já analisou, né? A gente olhou o desembolso daquele cliente. Ah, mas é um cliente novo, não sei o que ele já usa, o que ele já gastou. Pega ali, dá uma olhadinha. Ah, ele tem uma Varilux Comfort Max. Então, comprou em dobro? Ele te responde, então vamos manter. Você já tem ali o preço da tabela anterior, você já sabe, às vezes ele já te fala, você já consegue analisar e falar, olha, vou te entregar um produto melhor do que o que você está usando pelo mesmo preço que você pagou no passado. Excelente vantagem para o consumidor, excelente vantagem para a ótica e para a gente. Beleza? Novos protocolos dos 50% off no segundo par, conforme a gente já conversou aqui. Varilux XR Stellest permanece em dobro, ok? Como a gente também já falou. Término da campanha Crisal em dobro, beleza? Sendo que algumas das lentes do nosso portfólio de lentes prontas e visão simples, elas vão participar do 50% off, dentro das regras que eu mencionei anteriormente, ok? E, né, aqui não está falando, mas quero relembrar, meu primeiro Varilux com o retorno da Varilux Liberty 3.0 para a campanha. Joia? Pessoal, dúvidas? Sei que o tema é grande, é complexo, mas tenho certeza que vai dar tudo certo.
Estou aqui para responder todas as dúvidas. Enviem para mim pelo WhatsApp, né? Lembrando que isso aqui não é um treinamento, isso daqui é apenas uma visita remota e que todos os treinamentos devem ser realizados dentro da plataforma Leonardo. Se você não tem acesso, vamos conversar, né? Vamos colocar você na plataforma Leonardo. Plataforma Leonardo é um recurso gratuito que a Essilor Luxótica disponibiliza para todos os clientes que já utilizam, né? São clientes da base Essilor Luxótica, de armações Luxótica e clientes especialistas Varilux. Beleza? Se você ainda não é nenhuma desses dois, vamos dar um passo adiante para receber mais esse benefício. Um abraço, sempre à disposição. Tchau, tchau.